Todo mundo olha para Warren Buffett e quer fazer exatamente a mesma coisa, sair comprando várias ações e daqui aí a 20, 30, 40, 50 anos ser multimilionário. Na realidade ele é bilionário, né? Já foi durante vários anos aí o homem mais rico do mundo e neste vídeo eu vou mostrar para você por que esta não é uma boa estratégia de acordo com o próprio Warren Buffett. E eu vou destrinchar todas as fontes de retorno da empresa do Buffett, que é a Berkshire Hathaway, e por que ela teve um retorno tão estrondoso ao longo do tempo. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e nesse canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, me segue no Instagram, otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. O que chamou a atenção, obviamente, né, é que a gente vê os dados de 76 até hoje, foi o excelente retorno que teve a Berkshire Hathaway, que é a empresa de Warren Buffett. Hoje ele detém aproximadamente 30% do capital votante da empresa, frente ao S&P 500, que é a média americana, né? Ele teve uma rentabilidade aí de em torno de 16% ao ano desde o período que eu mostro aqui, a partir dos anos 70 até hoje, frente aí uma rentabilidade do S&P entre 9% e 10%, o que teria multiplicado o mercado americano por 30 vezes e teria multiplicado o investimento na Berkshire Hathaway por 250 vezes praticamente, né? Então uma diferença muito grande e todo mundo, quando observa, né, no que a Berkshire investe, basicamente uma carteira de ações, tanto privadas, né, quanto públicas, portanto private equity e também investimento em ações na bolsa, todo mundo quer fazer igual, quer sair investindo em ações individuais e eu vou mostrar por que isto não faz sentido. Mas antes é necessário reconhecer quão raro foi este retorno, né? Você vê aqui, se a gente considerasse a Berkshire Hathaway um fundo de investimento, comparando com outros fundos de investimento nos Estados Unidos, que tem aí períodos de pelo menos 40 anos de dados, né? Porque a maioria deles demora aí 5, 10 anos e depois é desconstituído, porque simplesmente não vale mais a pena, né? Não consegue manter uma boa rentabilidade. Você vê que Buffett teria ali a melhor relação de Information Ratio, que nada mais é do que uma medida de retorno em relação ao retorno da média, né, do mercado ou da média da categoria, em relação à volatilidade desses retornos. Você vê que a relação de risco e retorno da Berkshire Hathaway foi excelente, né? Foi na realidade a melhor quando a gente considera todos os fundos de investimento nos Estados Unidos, que tem aí períodos de análise de 40 anos. Se você considerar também a Berkshire Hathaway não como um fundo, mas como uma ação, também teve a melhor relação de risco e retorno, né, em relação à média do mercado e à média da categoria de empresas que ficaram listadas por 40 anos. A maioria delas sai antes, né, ou porque quebra ou por qualquer outra situação, ou porque é fundida ou vendida, enfim. E a Berkshire Hathaway teve aí a melhor relação de risco e retorno dentre as que tem 40 anos. Então realmente é uma performance impressionante e você poderia se perguntar por que eu não faço exatamente a mesma coisa. Existe um estudo acadêmico que foi feito pelo Andrea Frassini, que trabalha para a AQR, que é uma gestora quantitativa de investimento nos Estados Unidos. Em 2018 ele escreveu este paper, esse artigo que se chama Buffett's Alpha, que faz um fatiamento do retorno da Berkshire Hathaway e mostra da onde que veio esse retorno. Todo mundo acha que é porque o Warren Buffett ele é muito bom, de fato ele é, mas você conseguiria isso investindo de uma maneira mais sistemática. Primeiro ponto que ele fala claramente no paper, isso a gente observa pela história da Berkshire Hathaway, é a alavancagem, né? A alavancagem aqui que ele mostrou no artigo nada mais é que ele considerou do que o total de ativos menos o caixa, a gente desconsidera o caixa, em relação ao patrimônio líquido. Então, quanto que a empresa de fato ela controla em relação ao que é dela, né? Por quê? O que aconteceu foi que lá em 1967, a Berkshire Hathaway, que era uma empresa têxtil na realidade, né, começou a adquirir várias outras empresas, começou a ser uma holding e lá em 1967 Warren Buffett decidiu comprar a National Indemnity Company, que é uma empresa de seguros. Depois ele comprou várias outras, comprou a Geico, mas em termos de companhias de seguro, esta foi uma das primeiras, uma das principais que permitiu a alavancagem da Berkshire Hathaway. Por que isso? A empresa recebe antes o dinheiro e depois, se ocorrer um sinistro, ela paga, ela faz aquela cobertura. Então, na realidade, ela tem ali aquele caixa imediato que ela pode utilizar. E é isso exatamente que o Warren Buffett fez. Ele usou o dinheiro do seguro para operar na Bolsa de Valores, para comprar bons negócios, para se alavancar, pagando muito pouco. Na realidade, ele pagava só no futuro, com uma correspondência, um juro correspondente, né? Porque não é juro na realidade, é muito baixo, muito pequeno, conforme nós vamos ver. Então, quando a gente considera qual o nível de alavancagem que teve, foi entre 1,4% e 1,7%. Então, é bastante coisa.
Imagina que você tenha só $100 de patrimônio, mas você compra $170 de ações. Exatamente isso que ele fez. Então é um nível de alavancagem bem significativo, certo? E quando a gente considera esta fonte de financiamento que ele teve, que não era pegando dinheiro emprestado no banco, mas sim pegando, né, o dinheiro dos clientes das empresas de seguro que ele comprou, você vê qual era o juro em tese que ele deveria pagar, né? Em relação à taxa básica de juros americana, ele pagou 2,97% ao ano, abaixo da taxa de juros americana. Então realmente ele pagou muito barato mesmo, certo? Isso aqui é quase inviável de você, como pessoa física, conseguir fazer, né? Na realidade não tem como, só mesmo com algumas fontes de financiamento alternativas, e isso ele conseguiu por causa dessa estrutura que ele teve. E isso trouxe grande parte do retorno que ele teve, conforme nós já vamos ver. Quando a gente considera, né, quanto que você conseguiria como pessoa física a se alavancar, aqui eu peguei a tabela de juros cobrados por empréstimo, né, por carteiras alavancadas em uma corretora como a Interactive Brokers, e você vê que você teria que pagar aqui 1,5% acima da taxa básica americana. Hoje está aproximadamente zerada, então você pagaria 1,6% ao ano de juro em dólar para você pegar dinheiro e você poder se alavancar. Então você já vê que de saída você já teria aí um desempenho aí 4,5 pontos percentuais abaixo de Buffett, comparando aí historicamente com como que ele conseguiu se alavancar. Então, quais os maiores mitos do Warren Buffett que eu já vou começar quebrando por aqui, né? Primeiro, que as pessoas falam que basta investir em empresas boas, com boas vantagens competitivas. Muitas pessoas se lembram dos investimentos que ele fez, como a Coca-Cola, como a Geico, que é outra empresa de seguros, como a Heinz, como a American Express, como várias outras empresas que ele investiu, e na realidade não é só isso, certo? Não basta você investir em empresas boas com boas vantagens competitivas, é muito mais do que isso. O Andrea Frazzini, neste paper, Buffett's Alpha, mostrou o quê? Que a origem do retorno dele foi exatamente esta daqui, ó. Aqui você vê a decomposição dos retornos da Berkshire Hathaway. Primeiro é a exposição ao mercado, ou seja, se você considerar somente a exposição ao mercado e não a outros fatores, ele teve um beta de 0,69. Isso significa que ele tinha uma baixa correlação com o mercado, em geral assumindo menos risco do que outras ações. Então ele comprava ações mais seguras no geral. Quando a gente acrescenta outros fatores, a gente vê que ele tinha exposição ao fator valor, ao fator baixa volatilidade e ao fator qualidade. O primeiro, o fator valor, ele já foi comprovado e explicado como que funciona nos artigos do Eugene Fama, na realidade antes dele, mas aqui no Eugene Fama em 2014 ele fez um paper aí para compilar o que gera consenso na academia, mostrando aí os 5 principais fatores para Eugene Fama na época, sendo que um dos principais é o fator valor e o fator tamanho, tá? Então o fator valor é você investir em empresas mais baratas do que a média por vários múltiplos de preço, né? Você está investindo em empresas que o mercado ou tem medo ou enxerga algum risco, você está sendo compensado por esse risco. Quando a gente observa que o nível, né, de exposição ao fator valor que o Warren Buffett teve é de 0,40, esse aqui é um valor bem significativo, você conseguiria um nível de exposição a valor mais ou menos nesse nível com um ETF, com um fundo como, por exemplo, RZV, que foca justamente no fator valor, né? Neste caso aqui de small caps, mas você também consegue de large caps com RPV. Depois, outro fator que é utilizado é o fator baixa volatilidade. Ele já foi explicado aqui no artigo também do Andrea Frazzini, que foi o que desenvolveu este artigo do Buffett, e ele explica muito bem que se chama Betting Against Beta, ou seja, você investir em empresas que têm uma baixa correlação com o mercado, são de baixa volatilidade, em geral mais seguras do que a média, tem maior previsibilidade em relação à média. E com este fator você consegue exposição, por exemplo, com um fundo como o SMV nos Estados Unidos, que investe em large caps, que são justamente de baixa volatilidade no seu agregado, focando mais em setores menos cíclicos como saúde e consumo não durável. E o último fator com exposição pela Berkshire Hathaway foi o fator qualidade, que nada mais é que comprar empresas que tenham alta previsibilidade de caixa, que tenham alta rentabilidade sobre o patrimônio líquido, alta rentabilidade sobre o capital investido e também baixo endividamento no geral. Este fator também já foi bem explicado no artigo Quality - Junk, também aquele do Clifford Asness e do Andrea Frazzini lá em 2017, que foi utilizado para este paper do Buffett. Este nível aqui de exposição ao fator qualidade também é muito alto, é 0,47. Você conseguiria em um ETF como, por exemplo, DGRW, que justamente metade do peso do índice ele é dado aos indicadores ROI, que é a rentabilidade sobre o patrimônio, e ROA, né, que é a rentabilidade sobre os ativos.
Da mesma forma, você conseguiria com o SPHQ, que ele usa um pouco mais outros critérios, como por exemplo o endividamento e o accruals ratio, que é a relação de geração de caixa em relação ao lucro líquido gerado. Também por este fundo aqui você conseguiria exposição ao fator qualidade. Considerando todos estes fatores aqui, o que sobra, né, de alfa, né, que seria de ganho adicional da empresa de Warren Buffett, que é a Berkshire Hathaway, seria de apenas 5,4%, mas você vê aqui embaixo que ele não tem significância estatística, ou seja, poderia perfeitamente, de acordo com a estatística, ser ruído ou ser aleatoriedade, sorte ou azar, de maneira geral. Os grandes retornos de Warren Buffett foram explicados pela exposição a todos estes fatores aqui e também pela alavancagem. Quando a gente coloca tudo junto, este artigo ele fez uma simulação de carteira considerando exatamente aquela exposição a fatores, mas em uma carteira simulada, certo, de ações. Qual o retorno que você teria obtido se você tivesse simulado uma carteira com aquela exposição a fatores e alavancagem? Você vê que se você tivesse simplesmente focado naqueles fatores, você teria inclusive uma rentabilidade maior, né, de 76 até 2017, de 28% ao ano. Se a gente exclui a alavancagem, se a gente exclui empresas vendidas na bolsa, né, que é para ganhar com a queda, e a gente simplesmente faz o que você faria comprando ETFs, simplesmente, né, se você não tivesse todas essas características de alavancagem do Buffett, você teria um retorno aqui de 8,4% acima da renda fixa americana no longo prazo. Quando a gente coloca no gráfico, para você entender bem, esta carteira teórica teria tido uma rentabilidade nominal, tá? Ou seja, a inflação está aqui dentro de 23% ao ano, frente à Berkshire Hathaway, que teria rendido 16% no período de 1980 até 2017, que foi o período analisado, certo? E o mercado americano teria rendido 11,64%, multiplicando seu dinheiro aí de $1 mil para $91 mil no período. Então você vê que a Berkshire Hathaway ela não teria aí uma exposição tão boa quanto você isolar os fatores, certo? Fazer aí um fundo realmente bem concentrado. Esta carteira teórica tem 50 ações, portanto é um fundo bem concentrado, que você teria aí se alavancado com exposição forte aos fatores, você teria tido até uma rentabilidade até maior do que Buffett conseguiu. E, inclusive, em relação a essa capacidade de bater o mercado, a fazer stock picking, ele mesmo reconhece o quão difícil é fazer stock picking. E ele, em 2008, fez uma aposta, né? Ele abriu para qualquer um que quisesse apostar com ele, oferecer $500 mil para a pessoa que apresentasse 5 fundos mútuos nos Estados Unidos, hedge funds nos Estados Unidos, que tivesse uma rentabilidade superior à média do mercado americano, superior ao S&P 500, no prazo dos 10 anos seguintes, portanto, ele de 2008 até 2018. E na carta de 2016, quando faltava aproximadamente um ano e pouquinho para finalizar esta aposta, ele deixou muito claro isso, ele até comentou o que tinha sido feito, e ele falou que só apenas um gestor de fundo se apresentou, que era o Ted Seides. O Ted Seides, hoje, ele tem até um podcast, certo? Que é bem famoso, e ele faz várias entrevistas com gestores de fundos, se você se interessa, é bem interessante, sobre a alocação de capital ativa, né? E ele foi o único que se apresentou apostando $500 mil contra Buffett para ver, né, quem é que conseguiria selecionar os melhores gestores. Então ele apresentou 5 gestores, 5 fundos de investimento, e Buffett apostou no S&P 500. Este aqui é o resultado que você vê aqui embaixo, né? Os 5 fundos que o Ted Seides selecionou, todos eles performaram muito pior do que o S&P 500 até o momento daquela carta, né, de 2016, frente ao S&P 500, que rendeu 85% no período, né? Isso aqui você não pode alegar que, porque o S&P 500 teve muita sorte. Bom, eles tinham total disponibilidade, os gestores de fundos, para selecionar também o S&P 500. E de quebra, né, o Warren Buffett ele recomenda claramente, certo, que você invista de maneira neutra, certo? Porque ele falou aqui na própria carta em 2013 aos acionistas que a recomendação para o gestor do seu patrimônio, da sua fortuna, em relação à gestão do patrimônio da sua mulher quando ele falecer, seria aí colocar 10% em títulos públicos americanos e 90% no S&P 500. Então ele não confia nem na própria empresa, né, de que faria sentido eventualmente colocar nas próprias ações da Berkshire. E em 96 ele já dizia isso, quando ele falava claramente
que a melhor forma, né, dos investidores, tanto institucionais quanto individuais, era justamente investir em fundos de índice, como ETFs, por exemplo, com baixas taxas de administração. Você poderia me dizer, ok, eu já entendi, já ficou claro que eu não consigo fazer stock picking, mas então por que eu não posso comprar a própria Berkshire Hathaway na bolsa, não é verdade? Primeiro que tem que ficar claro que a Berkshire, na medida em que ela foi crescendo, ela foi perdendo o seu diferencial competitivo e a sua capacidade de superar o mercado. De 1990, certo, até 2018, você vê que a Berkshire Hathaway ela rendeu 14%, mas quando a gente considera os setores individuais nos Estados Unidos dando pesos iguais, ou seja, que tem uma maior exposição ao fator valor, porque compra empresas mais baratas, e maior exposição ao fator tamanho, porque compra empresas menores do que a média, você vê que a Berkshire ela rendeu sim mais do que praticamente todos os outros setores, menos o setor de saúde. Mas na medida em que nós vamos vindo aqui no período mais próximo de 98 até 2018, ou seja, nos últimos 20 anos em relação ao estudo, você vê que a Berkshire ela já passou a perder para praticamente todos os setores com pesos iguais. Para você ver como é muito mais difícil uma empresa gigante aplicar capital de maneira de fato eficiente no longo prazo. E aqui esse gráfico ele deixa perfeitamente claro, né, esta diferença. Aqui nos anos 70, nos anos 80, por ano, a Berkshire Hathaway conseguia ter rentabilidades ali em torno de 20, 30% ao ano. É realmente algo absurdo, é muito alto, mas ali a partir dos anos 2000, a rentabilidade passou a ficar em linha com o mercado neutro americano de maneira geral. Além dessa questão de dificuldade de alocação de capital para um fundo que tem várias centenas de bilhões de dólares em caixa, também ele já começou a mudar a estratégia parcialmente, né? O Warren Buffett de hoje não é o mesmo Warren Buffett dos anos 50, dos anos 60, que comprava small caps, que atuava fortemente sobre a gestão. Um exemplo é a condenação de Warren Buffett sempre em relação a empresas aéreas, né? Ele sempre falava que era um death trap, ou seja, uma armadilha mortal para investidores você investir em empresas de aviação, porque de fato elas não tinham características de qualidade. Isso é verdade, a maior parte do setor de aviação é de péssima qualidade, perde dinheiro ao longo do tempo, e ali em 2016 ele já começou a mudar de ideia, né? Já apareceu na Forbes que ele começou a comprar empresas de aviação, e aqui você vê na própria carta de 2016 aos acionistas que ele comprou ações da Southwest Airlines, comprou também de outras, mas essa aqui era a maior posição, e você vê também ali em 2019, certo? 2019, ele passou também a comprar ações da Amazon, que de fato não é uma empresa de valor, como se sabe bem, né? Isso aí já apareceu claramente em todos os jornais na época. 2019 ele estava comprando ações da Amazon, ou seja, indo em tese, né, parcialmente contra o modo que ele investia nos anos 50 e nos anos 60. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior, eu estou dizendo que a mudança na estratégia da Berkshire Hathaway, então você não pode supor que você terá o mesmo tipo de retorno no futuro por esses vários motivos que eu já mencionei. É por isso que é essencial que você não considere que você pode ficar fazendo stock picking por aí, porque primeiro você não tem a capacidade de alavancagem do Buffett, segundo você conseguiria retornos parecidos até com o que o Buffett fez se você investisse em fatores de maneira muito concentrada no longo prazo, certo? É isso que Buffett fez, ele não foi mágico. A magia do Buffett foi ele ter descoberto essa questão de fatores 50 anos antes de aparecer em todos estes artigos acadêmicos com análise de dados, né? Ele começou a investir de maneira quase que sistemática e concentrada e alavancada 50 anos antes de isso ficar claro que daria certo. Este é o grande mérito do Buffett, mas hoje você não vai conseguir o mesmo tipo de retorno olhando para o futuro, certo? Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você quer acessar os materiais que eu mencionei neste conteúdo, clica no botão que está aqui embaixo e eu mando direto para o seu e-mail. Então dá um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!